Eu aprendi na minha vida profissional que sempre quando a gente vai querer traçar planos e projetos, é fundamental que, antes de tudo, a gente tenha direções estratégicas, não é certo? Por exemplo, no caso da reforma tributária, eu acho que a gente, para traçar projetos, planos, etc., a gente precisa primeiro definir essas direções. Então, eu acho que o que deveria estar presente como estratégia seria, primeiro, todos os cidadãos deveriam pagar impostos proporcionalmente à sua renda, tá certo? Quer dizer, mesmo aquele mais humilde, ele deveria pagar, obviamente bem proporcional à sua renda, para que possa sentir também com o direito de cobrar, como todo e qualquer cidadão. Eu acho que isso deveria ser uma diretriz. Segundo, a mais importante, que a gente tem que levar em conta, sem ficar pensando em efeito Robin Hood, ou proteger pobres, ou taxar ricos, é importante a gente, por exemplo, considerar o que existe hoje em termos dos 35 países mais desenvolvidos da OCDE e fazer uma comparação com o Brasil. Se a gente fizer essa comparação, a gente vai ver o seguinte: os impostos que levam em consideração a renda, a OCDE tributa 37% em valor. No caso, o Brasil tributa só 18%. Ou seja, a gente tributa menos 51% do que os 35 países mais desenvolvidos do mundo, em termos de renda. Se a gente falar em termos de consumo, né, os países da OCDE tributam o consumo em 25% e nós tributamos no Brasil 51%. Ou seja, a gente tributa em dobro o consumo do que os demais países da OCDE. Então, isso são dados, são números. Eu acho que essas considerações precisam ser feitas debaixo de alguma análise, não simplesmente traçando algumas direções sem levar em consideração esse fato. Então, a gente tem uma baita inequidade no país, tá certo? A gente tributa muito mais o consumo, como eu falei, praticamente um é o dobro, o outro é a metade, né? Então, isso mostra realmente uma inequidade em termos de tributação. Lógico que alguma coisa deve ser feita, e a direção estratégica seria essa, mas levando em conta que não seria admissível, por exemplo, o aumento da carga tributária, já que ela já é bem elevada no Brasil, algo em torno de 36% é a relação dos nossos impostos com o PIB. Outra coisa que eu acho que deveria ser considerado, né, numa reforma tributária é a tentativa de eliminar a guerra fiscal que existe entre os Estados. Né? Criar mecanismos onde haja muito mais cooperação do que essa guerra fiscal existente hoje entre os países, entre os Estados federados. Outra coisa importante seria também eliminar créditos e empréstimos subsidiados, tá certo? Como a gente viu agora recentemente o que aconteceu no país nos últimos anos, beneficiando apenas algumas empresas em detrimento de outras, o que não dá, obviamente, uma livre concorrência entre as organizações. Outra direção estratégica seria simplificar, né, a legislação. A gente vê os empresários demandando esse tipo de coisa, e também unificar o maior número de impostos possível. Rever critérios de negociação dos acordos sobre os impostos atrasados. A gente vê o que está acontecendo hoje com o Refis, sendo negociado no momento, inclusive, fragilidade do executivo, tentando negociar mais concessões em detrimento da arrecadação do Estado. Descentralizar ao máximo a arrecadação federal para os estados e municípios. Hoje a gente vê que o governo federal ele é o grande tomador da grande fatia dos impostos, depois os estados e municípios vão com o pires na mão para tentar buscar desse órgão centralizador. E, finalmente, usar e intensificar a tecnologia, né, para controlar a arrecadação e tentar obter maior volume. Ou seja, talvez a gente tenha até que entrar por alguma direção onde você, como cidadão, pague menos, mas os que pagam seria um número muito maior. Então aqui é apenas um número reduzido de direções. Com base nessas direções, certamente nós temos cabeças pensantes no Novo e no resto do país. A gente poderia criar planos e projetos visando atingir esse objetivo. Obrigado.